Jornalismo e entretenimento, uma entrevista com Fátima Bernardes. Esse é o tema deste trabalho de conclusão de curso, que tem como produto a entrevista a seguir, que eu tive a honra de gravar no dia 22 de novembro de 2022, com a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes. Bom, a Fátima é um case de sucesso de uma profissional que migrou do jornalismo para o entretenimento e agora está com os dois pés na área com o programa The Voice Brasil. Ao longo da conversa, que foi gravada via Skype, eu questionei a apresentadora sobre o porquê se deu o motivo da sua saída do Jornal Nacional, o nascimento do programa Encontro e sobre toda essa transição. Bom, ao invés de eu contar tudo o que rolou, eu quero convidar você a assistir esse super bate-papo. As 3 fases de Fátima Bernardes e a mistura do jornalismo com o entretenimento a partir de agora. Jornal Nacional. Punição para países endividados demais. É a proposta de França e Alemanha contra o aprofundamento da crise na zona do euro. O PDT anuncia que mantém o apoio ao governo Dilma, apesar da demissão de Carlos Lupe. Dados oficiais indicam que quase 50 cidades brasileiras têm risco de surto de dengue. Um acidente mata 13 pessoas que estavam numa van na Paraíba. A NASA descobre um planeta numa região do universo considerada habitável. Veja também a festa da escolha do craque do Campeonato Brasileiro. Como os jogadores do Corinthians eternizaram o Penta fora do campo. E nesta edição, a despedida de Fátima Bernardes. E as boas-vindas a Patrícia Poeta. Dentro de 1 minuto no Jornal Nacional. Para todos nós. Então tá bom. Patrícia Poeta a partir de amanhã nesta cadeira. Fátima Bernardes se dedicando ao seu novo programa que estreia no ano que vem. Eu estarei aqui e quero que você saiba que ainda esta noite teremos mais notícias na Globo. Você tem o Jornal da Globo depois de Tela Quente. Nós estaremos de volta aqui a partir de amanhã. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até breve. Patrícia. Até amanhã. É isso aí. Olá, bom dia! Tá começando o nosso encontro de número 2570. Eu tô muito emocionada porque esse é o nosso último programa juntos nesse horário. Por isso, eu queria muito que você acompanhasse juntinho comigo essa entrada no estúdio onde eu passei os últimos 10 anos e onde nós vivemos coisas incríveis, né? Então, vamos lá, vamos juntos sextar mais uma vez. Que emoção, gente! Brasil, e é com muita alegria que eu volto a dizer para você de casa, boa noite. Oi, Fátima, tudo bem? Oi, Rafael, tudo ótimo, tudo muito bom. Que delícia, que honra poder estar recebendo você aqui hoje. Peça é fundamental no meu trabalho de conclusão de curso. Você é um case principal. Eu trabalhei durante esse período, essa reta final de curso, os jornalistas que deixaram aí o hard news e partiram para o entretenimento. E nada melhor do que ter você aqui para falar sobre isso comigo. Muito obrigado. Imagina, muito feliz também, porque sempre te vi como telespectador, como alguém que acompanha muito de perto o meu trabalho. Estou curiosa para saber o que você quer saber mais, porque eu acho que você já deve saber muito sobre o que eu faço, porque você realmente acompanha, e eu sei disso. Então, vamos lá, ver o que você ainda precisa saber para que você feche com chave de ouro aí esse curso. Vamos lá, então. Fátima, olha só, grande parte do Brasil acompanha a sua trajetória desde sempre, desde quando você começou na dança, passou pelo jornalismo,
as suas 3 fases agora, né? Porque foi o jornalismo, veio o encontro e agora o The Voice. Eu queria que você me dissesse uma coisa. Depois de 14 anos no Jornal Nacional, depois de fazer grandes coberturas, eleições, Copa do Mundo de 2002, que trouxe o último título do Brasil, Olimpíadas, certamente hoje, se você estivesse lá, você ainda teria grandes oportunidades. O que te motivou a dar essa virada de chave e partir para o entretenimento? Olha, eu acho que a gente está sempre aprendendo, mas eu gosto de grandes desafios mesmo. Eu poderia realmente estar fazendo mais uma Copa, mas eu já tinha feito 4. Poderia estar fazendo mais uma Olimpíada, mais uma eleição presidencial, mas eu já tinha feito. Eu queria muito encontrar alguma coisa que eu não tivesse feito em televisão, porque eu adoro veículo. Eu acho que a gente vive num país que ainda se comunica muito por conta da televisão, através, por meio dela, se informa principalmente por meio dela e se diverte com ela, porque temos um país em que muitas pessoas têm, assim, a última coisa com que elas vão gastar é a cultura. Então, eu aposto muito no veículo ainda como esse divulgador, desde informação até diversão. Então, a minha ideia era partir para alguma coisa diferente, sair desse noticiário mais pesado do dia a dia e seguir para uma outra linha. Te confesso que logo de início não imaginava que fosse ser no entretenimento, mas já seria alguma coisa que misturaria informação com diversão. Aí, pelo tamanho do que ficou o projeto, acabamos indo para o entretenimento. E foi ótimo, porque era exatamente ali que ele tinha que se desenvolver, com palco, com plateia, que era algo que eu queria desde o início. Eu não queria perder esse contato com as pessoas, que eu tinha muitas vezes na rua, gravando, porque durante todo o meu período de apresentação, sempre que possível eu ia fazer alguma coisa na rua. Eu não queria perder esse pezinho na realidade. Então, o encontro com a plateia, com os entrevistados, com os especialistas, com os colaboradores, parceiros, me traria tudo isso, mas me traria também as danças, a música, os circos, as reportagens de humor. E eu acho que foi uma transição muito interessante para mim. Ela foi uma transição tranquila, lenta, mas muito importante. E foi uma transição preparada. Você trabalhou isso, tanto psicologicamente, tanto em apresentar um projeto para a emissora. Você se preparou. Mas, ao longo desse caminho, teve algo em que você passou que você não estava preparado nesse processo de mudança? Eu acho que sim. Eu, por exemplo, quando eu imaginei o programa, eu queria um programa em que os convidados do mundo artístico fossem lá apenas para falar deles como cidadãos, né? Que a parte profissional, que já tem tantos outros programas que mostram na TV, pudesse ser assim menor e a parte deles falando sobre como eles tocam a vida deles fosse maior. E isso eu misturava essas pessoas muito com a plateia, numa mesma linha inicialmente. E isso gerou uma confusão. O público em casa não entendia muito bem quem era o convidado. Por mais que eu dissesse que a plateia toda era parte dos convidados, a plateia não falava tanto quanto eu gostaria no início. Eu acho que aos poucos eu fui entendendo a necessidade dessa plateia falar mais, não só ouvindo pessoas anônimas que vinham já para falar, e aí elas estavam ali sentadas na primeira fila, mas que qualquer pessoa na última fila, na terceira, na segunda, poderia participar. Então, assim, eu acho que incluir a plateia mais dentro do programa, incluir a plateia mais no programa, foi algo que me surpreendeu no sentido de que daria muito mais conteúdo, muito mais sentido para o que a gente estivesse discutindo. Então, isso me surpreendeu. O que mais me surpreendeu? Acho que não me surpreendeu, mas uma dificuldade inicial, a administração do próprio tempo. No jornal, você tem todas as cabeças escritas, você, às vezes, consegue economizar 15 segundos para dar uma última notinha, e no programa, não. No programa, uma pessoa que falasse, num telejornal, uma pessoa não fala 1 minuto seguido, é raríssimo. Então, são horas de 30 segundos, às vezes 20, às vezes 40. 1 minuto é uma enormidade. E ali não, na conversa eu podia administrar isso, podia deixar essa pessoa falar mais. E às vezes eu ficava tão envolvida que depois eu pensava, meu Deus, mas agora eu ainda tenho muita coisa para tocar em frente. Então a administração de um tempo livre de teleprompter, sem estar com tudo contadinho, foi um outro aprendizado muito legal. Sim.
né? Isso foi muito bacana. Muito legal. E eu acho que também as pessoas, elas rapidamente descobriram, pegaram a dinâmica do encontro. Porque antes, para uma pessoa que acompanha desde a estreia, percebia que as pessoas ficavam meio que esperando a hora de falar, quando na verdade elas podiam entrar em qualquer momento. Isso. Antes do programa começar, você deve ter ouvido eu falar isso algumas vezes, até com os convidados, eu dizia assim, gente, isso aqui não é um programa de entrevistas, isso é um programa de bate-papo. Então, se tem alguma coisa a acrescentar, isso com o próprio pessoal do sofá, com os próprios especialistas, não gostava que tivesse assim, um momento para o especialista falar. Óbvio que eu podia dirigir uma pergunta a ele, mas não havia a necessidade. A ideia é que as pessoas, que a conversa fluísse, né? Como num encontro, né? Sim. E isso mudou na dinâmica toda, inclusive no cenário do programa. O programa começou antes com você e os convidados ao centro, a plateia ao redor, aí depois foi uma coisa mais próxima, um sofá, a plateia podia intervir quando quisesse. Então, as pessoas pegaram e tudo foi no seu tempo certo. Né? A gente abriu, né, esse cenário que era redondo, abriu e fez uma boca de cena mesmo, onde eu ficava com convidados, com banda, com tudo mais, com parceiros, mas isso não significava que eu não pudesse ir até o público, e era algo que acontecia com muita frequência. A gente tinha uma pessoa, uma produtora de plateia, que era uma jornalista, para todos os dias conversar com as pessoas da plateia e passar os temas do programa e colher naquele último momento, antes do programa começar, histórias interessantes, que eram incorporadas numa reunião que acontecia o programa... uma hora antes do programa ir ao ar, eu recebia essas informações de quem estava na plateia, se tinha alguém com uma história bacana, e isso era incorporado. Então, a gente não, com isso você não se distanciava e não deixava essa plateia ficar desinteressada do que tivesse discutido, né? Sim. Bom, vieram as 3 fases. A gente vai falar agora sobre um assunto que nós, enquanto jornalistas, aqueles que estão sempre em frente às câmeras, no Jornal Nacional, em outros programas que você passou, no Encontro e agora no The Voice, você sente algum tipo de cobrança por ser uma pessoa pública, por hoje formadora de opinião, pode falar mais? Eu acho que não é só uma cobrança, eu acho que tem uma expectativa das pessoas em relação àquilo que a gente vai... O que a gente vai fazer com essa força que a gente acaba tendo, né? No Jornal Nacional, acho que é mais uma cobrança de olhar comportamento, ver como é que você se comporta fora do ar e tal. Então, se eu estivesse na rua, eu sabia que as pessoas estavam me olhando. Situações engraçadas do caixa do supermercado, a pessoa fica olhando o que tinha no meu carrinho, né? E curiosidade mais em relação a isso. E depois que eu vou para o encontro, uma perda um pouco da formalidade. Eu acho que o jornalista ainda exerce no imaginário das pessoas um papel de respeito, pelo menos era assim, né? Que as pessoas eram pessoas que, entre aspas, sabiam coisas que poderiam ajudar a esclarecer para aquela pessoa. Então, assim, se a pessoa veio fazer uma foto comigo, perguntava se podia botar a mão no meu ombro, tinha um ritual. Com o encontro, isso foi quebrado. A gente ficou muito mais próximo. Inclusive, um público infantil que eu não percebia antes no Jornal Nacional, de estar, assim, sei lá, comprando um tênis numa loja de tênis e ter uma garotadinha esperando. Ou então aquelas brincadeiras típicas de adolescentes no shopping, você passa, a pessoa grita o seu nome e sai correndo. Mas que antes não rolaria, eu acho, entendeu? Então, foi diferente. Mas, claro, eu acho que todo mundo que se torna uma pessoa pública sente o peso disso, é o ônus e o bônus, né? Então, você tem que estar preparado para esse momento. Eu acho que no meu caso, como foram muitos anos até tudo isso acontecer, o primeiro autógrafo, né, que ninguém tinha nem celular, então o primeiro autógrafo, o segundo autógrafo, a pessoa não sabe seu nome, depois ela aprende o seu nome, né, aí sai numa revista, uma primeira reportagem. Então, como isso foi muito construído passo a passo, deu tempo de eu me acostumar. Eu tenho um pouco de preocupação com as pessoas que veem isso no minuto para o outro hoje, com as redes sociais, com tudo mais, né? Tá tudo viralizando. Como é que é para administrar tudo isso com essa mudança de vida muito repentina? Mas no meu caso, eu pude ir lentamente construindo isso. A gente vai falar até disso agora, sobre essa transição. Acho que também o público se acostumou. Você fala desse respeito ao se aproximar. Você teve um processo, não é de criar uma outra versão, porque você sempre foi você nunca foi um personagem.
mas tinha a postura de uma jornalista que, Claro. de repente, ao passar para o entretenimento, as pessoas não podiam se assustar vendo você dançando com a Anitta, por exemplo. Como que foi esse processo de transição? Ele foi difícil para você? Ele não foi tão calculado. Eu fui fazendo de acordo com o que era confortável para mim. Então, assim, quando a música chega ao programa, ajuda muito. Porque como eu dançava desde os 7 anos, então começar a poder dançar ali do lado, começar a poder interagir com a plateia dançando, isso para mim era natural. Então, eu acho que isso foi me ajudando, né? A parte de entrevistar as pessoas, essa parte eu já vivia, já fazia. Mas a parte de entender um pouco, que não tinha problema se o foco em algum momento viesse para mim e não porque eu estivesse discutindo, sei lá, se eu vou brincar de falar de um menino, né, taca-lhe-pau, que era aquele menino do carrinho de rolimã. Se a gente vai brincar de rolimã ali no programa, eu tenho que estar nesse rolimã, eu tenho que estar de capacete, eu tenho que estar fazendo, não tem problema. Então, incorporar isso é que foi sendo de acordo, devagar, sabe? De uma forma natural, né? Você acha que pode fazer isso? Você curte fazer isso? Ah, curto. Ah, acho que dá. Não. Então, acho que tudo foi muito com calma. Então, e a dança foi porque a dança sempre fez parte da sua vida. Aí não havia problema quando tinha isso. Então vamos ensaiar uma dança para fazer com a Ludmilla, que a da Anitta eu aprendi um pedacinho de manhã. Com uma bailarina eu vi um ensaio, peguei rapidinho, já foi aquela onda, né? Mas depois eu não. Depois eles me mandavam até, a própria gravadora ou o artista me mandava a coreografia antes para eu aprender, para fazer tudo. Que era ótimo, muito legal. Então, acho que as coisas foram... Quando uma novela foi lançada com carimbó, por exemplo, aí a ideia... eu fui fazer carimbó para poder dançar com eles. Então, a gente começou a ver por onde essa persona mais solta, mais divertida, poderia circular de uma maneira que, para mim, fosse natural. Né? E eu topava praticamente tudo, viu, gente? Até cantar uma vez eu topei. Foi evidente. Já não estava mais com vergonha. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Então vai, eu sei que te amo. Bom, no meu relatório técnico eu abordei muito a questão do jornalismo e do entretenimento. O Encontro, ele ainda é um programa, né, hoje apresentado pela Patrícia, que mistura o entretenimento e a informação. Considerando a sua experiência no Encontro, qual é a medida certa entre informação e entretenimento? Eu acho que é respeitar o momento. Já que ele é um programa ao vivo, ele tem que respeitar o que está acontecendo naquele dia. Vivi, a partir de hoje, a equipe do G1, que é o portal de notícias da Globo, vai participar aqui do nosso encontro com os destaques do momento. É o G1 em 1 minuto. Bom dia, Mari Palma, tudo bem? Bom dia, Fátima, bom dia para todo mundo que está aí no encontro. Você pode ter se programado para um programa super leve, super bacana, mas acontece algo muito importante que vai mobilizar as pessoas, você tem que ter a agilidade de mudar esse programa. Então, não existe uma matemática, 30% de entretenimento, 70% de jornalismo, ou vice-versa. Depende, tem dia que está 80% de entretenimento, 20% de jornalismo. Tem dia que está 100% de jornalismo, tem dia que está 80-20%. Eu acho que é muito ter uma equipe e um olhar antenado para a temperatura daquele dia que você vai viver. Então, eu acho que é isso que faz. Tem dias que está mais fraco, mas você tem o G1 que traz notícia, tem sempre. Mas será que tem notícia que justifique modificar um programa que você tinha planejado de uma determinada maneira? Não. Então, dá para entrar no G1, dá para entrar em algum outro momento, flash da rua, mas não precisa mudar tudo. Mas eu acho que é a sensibilidade de saber que não dá para brigar com a notícia e não dá para brigar com o feeling de quem está em casa. Né? A pessoa, às vezes, quer muito se divertir, mas se ela souber que está acontecendo algo muito impactante, ela vai querer se informar. Já tivemos a oportunidade de ver o Encontro no ar e ele fora do ar, porque o jornalismo tomou programação e precisou. Com certeza. E outras vezes o Encontro abordou aquele fato com outros olhares, com outras análises. Exato. Né? Com os convidados, não é? Com seus próprios repórteres, né? Quando, sei lá, teve chuva em Petrópolis, essa última que foi muito...
O André Corvelo foi para lá. Agora a gente vai falar com o repórter André Corvelo, nosso parceiro aqui do Encontro, que está esses dias por lá, para as últimas informações dele. Oi, André. Ô, Fátima, eu estou aqui agora em Chácara Flora, que é uma localidade perto ali de Vila Felipe, de onde nós entramos agora há pouco. Eu estou com a Alessandra, que mora aqui há quanto tempo, Alessandra? 41 anos. 41 anos. A Alessandra mora nessa casa aqui, Fátima. Pode mostrar, Alex? E aí, ela é sobrevivente, ela é um milagre, Fátima. Ela estava naquela geladeira ali, aquela branca. O jornalismo estava lá, mas a gente entrava com outras histórias, com um olhar nosso, com uma coisa um pouco mais personalizada, falando da experiência e da vivência dele naquele dia, o que ele passou para chegar até ali. Então, você vai dando uma outra cara. E em alguns momentos, como você falou, não. Tem que entregar, porque o jornalismo vai cuidar de todo aquele horário, né? Que aí já foge da Já função foge do perfil do programa. Ô, Fátima, com essa ascensão da internet, essas mudanças contínuas, é difícil mesmo até da gente trazer uma análise muito ampla disso. Mas você acha que a gente vai ter um mercado tecnológico que vá sobreviver só com entretenimento ou só com jornalismo? As pessoas falam do telejornalismo acabar. Como que você traz essa avaliação? Olha, eu falo pela experiência aqui no Brasil. Eu ouço que várias coisas vão acabar, e a rádio, quando surgiu, ia acabar com o jornalismo impresso, depois a televisão ia acabar com o rádio, a internet ia acabar com a televisão. Quando a internet surgiu, houve uma fuga enorme de pessoas para a internet, muitos retornaram, né? Então, eu acho que a gente vai continuar com espaço, sim, para o jornalismo de televisão, principalmente ainda num país como o nosso, né? Eu acho que a gente tem, sim, esse espaço. Agora, eu acho que ele vai se tornar cada vez mais ágil, né? Antigamente, quando eu entrei, se tinha uma reportagem muito especial, a gente guardava, entre aspas, ela para exibir à noite no Jornal Nacional. Não existe mais isso, né? Porque a internet vai mostrar. Então, qualquer coisa que você tenha... Estou meio descabelada, hein, gente? Qualquer coisa que você tenha, você vai querer colocar logo no ar. Mas o trabalho do jornalista, ele vai ser relevante em qualquer veículo em que ele esteja, né? Eu acho que tem espaço na internet, tem espaço na televisão, tem espaço nas análises dos jornais, no rádio, no imediato do rádio. Eu não sou uma pessoa pessimista em relação a isso, não. Agora, acho que cada vez mais nós vamos ter produtos ao vivo na televisão aberta. Ao vivo? No horário da manhã, eu acho que cada vez mais vai se fazer necessário que você tenha uma programação ao vivo. Porque é a única forma que você tem de competir. Você imagina se você grava um programa como o Encontro. A gente conseguiu gravar quando era Natal, que caísse, né, 25. Você não conseguia convidado, você não conseguia levar plateia no 25. Você gravava nos dias anteriores. E rezava para o mundo continuar como estava. Né? Porque se acontecer uma coisa, a gente ia ser interrompido para entrar o jornalismo. Eu acho isso muito legal. Eu tenho até um bastidor para quem gosta de telejornalismo como eu, que nesses programas, gente, é gravado uma cabeça fake, né? Para se caso o jornalismo precise entrar, a Fátima não seja cortada de uma vez. Eu dizia, o nosso encontro vai ser interrompido agora para as informações do jornalismo da Globo, por exemplo. Já entraram. Porque aí entrava direto para o jornalismo. Graças a Deus, isso nunca foi usado. Porque também a gente gravou pouquíssimo, né? É risco, porque o programa está acontecendo de manhã, a internet, as rádios, está todo mundo dando. Você não pode ficar com aquela programação engessada, né? Então, é claro que é um programa... É diferente de um programa como o meu atualmente, o The Voice. Não se espera que o The Voice traga um noticiário do dia. É outra coisa, né? O Big Brother, até por questões de sigilo, que os brothers não podem saber do que está acontecendo, também não. Existem programas que têm essa marca de que, ok, eles não têm esse compromisso com a atualidade, mas outros... Agora, pode ter certeza que se tiver qualquer um deles no ar e acontecer uma catástrofe, vai haver uma interrupção para se falar sobre aquilo, né? Vai se chamar o próximo telejornal. E é isso, é dessa maneira que você mantém a fidelidade do seu público, porque... Eu sempre dizia isso quando eu voltava ao ar depois de alguma entrada no jornalismo. Pode ficar tranquilo. Se alguma coisa importante acontecer, você vai ver aqui. Porque aí, para a pessoa, tipo assim, relaxar. Ela podia relaxar, ela podia ouvir uma entrevista com o cantor, ela podia rir com alguma coisa, porque ela sabia que se precisasse, eu ia trazer a informação para ela.
Então, eu acho que essa confiança, essa relação de confiança é muito importante ali. E aí um programa ao vivo traz isso, né? Você agora está de vez com seu pé no entretenimento. O The Voice é um programa somente de música. Ali você não, como você acabou de dizer, não vai ter essa oportunidade para poder falar alguma coisa. Mas, na sua última entrevista, você havia dito que as suas redes sociais vão ser um canal de comunicação. Porque como que você pretende equilibrar isso? Porque você não pretende, obviamente, estar ali todos os dias falando sobre alguma coisa, mas quando você sentir essa necessidade, como que você vai organizar isso? De uma forma muito orgânica. Eu não quero transformar minhas redes num jornal, né? Uma série de notícias. De jeito nenhum. Para mim, o meu Instagram é um álbum que eu compartilho com vocês. Um álbum de fotografia, um álbum de momentos, isso. Se nesses dias eu tiver alguma coisa que esteja me afetando muito, aí eu vou falar, sabe? Teve um dia que eu falei uma bobagem qualquer sobre vitamina D, sol. Lembra? Eu falei para minha dermato, fica tranquila que eu tô com filtro. Aí alguém botou, Fátima, mas você tem que estar pelo menos 15 minutos sem filtro. Aí eu liguei para ela, conversei, aí trago a informação. Isso é divertido. Eu posso trazer uma informação, né? Eu posso postar uma foto de uma planta e alguém interagir comigo e dizer, olha, cuidado com essa manchinha. Ok, mas eu não quero que as pessoas tenham expectativa. Eu não disse que eu vou tratar de todos os temas que o encontro tratava nas minhas redes. Sim. Não, eu quis me desvincular do dia a dia. Quis me desvincular dessa cobrança que você falou, jornalística. Eu agora estou entregue a essa área do entretenimento. Mas eu sou um ser humano como qualquer outro. Se alguma coisa me motivar e eu achar que eu tenho algo a acrescentar e eu possa, de alguma maneira, ajudar algum tipo de reflexão, eu falo. Se não, eu acho que a gente está falando demais, todo mundo fala muito, né? Eu acho que a gente é legal, mas talvez existam áreas que outras pessoas falem melhor que eu. Então, não preciso estar o tempo inteiro me cobrando, estar ali falando sobre qualquer coisa, né? Então, eu vou ser bem seletiva nisso. Eu acho que é muito mais interessante dessa forma do que existir a necessidade de estar ali todos os dias. De que maneira isso vai acrescentar na vida da pessoa? Exato. Então, estar ali todos os dias por estar, para quê? Né? Então, é uma ótima avaliação. Eu acho que, como eu penso, até para o foco ficar bem no trabalho que eu estou fazendo, que é um outro tipo de coisa, que está, para mim, preenchendo de uma maneira muito gostosa, sabe? Eu gosto muito do veículo. Eu acho que eu sou um ser de televisão. Além de ser jornalista, eu acho que eu sou um ser de televisão. Então, eu gosto de aprender, dessas novidades. Queridona, é isso. É isso, que bom. Olha, tomara que você tire 10 e mais um pouco. Olha, beijo. Muito bom esse papo, né, pessoal? Bom, olha só. Estar disponível às mudanças impostas com a evolução tecnológica também faz de um jornalista ser ainda mais profissional. É saber que transitar nas carreiras disponíveis para sua área de atuação é ser um privilegiado em si, tratando de oportunidades, de descobertas, remodelação e reescrita da sua jornada de trabalho.